Mais uma vez aqui estamos juntos no nosso programa Tesouros da Fé. Há uma pergunta que me fizeram há um certo tempo e encontrei entre os meus e-mails e que faço questão de responder. É o Hélio Pires de Camargo que nos escreve perguntando o seguinte: em uma pregação do Monsenhor João Clá Dias, ele comentou sobre os 15 anos que João Evangelista viveu com Maria Santíssima. Não duvido da informação, porém, a título de informação, por sou catequista de Crisma, gostaria de saber qual a fonte. Boa pergunta de uma pessoa séria, de um pesquisador, mas a fonte é muito simples. Há um livro que foi escrito por ele, o Monsenhor João Clá, na época ele não era sacerdote, o livro se chama Pequeno Ofício da Imaculada Conceição Comentado. Este livro aqui, que conta com um prefácio de um célebre dominicano, dos maiores teólogos do século XX, o padre Roio Marim, que já justamente nos dá o prefácio a este livro. É uma coletânea de fichas simplesmente extraordinárias, porque o Monsenhor João comenta todo o pequeno ofício da Imaculada Conceição. Ele, como você sabe, é autor de vários livros, o Monsenhor João, autor cuja tiragem já passam 20 milhões de exemplares. E neste livro concreto, é um verdadeiro tratado de devoção a Nossa Senhora. Às tantas, ele vai dar a fonte de onde ele tirou esta afirmação. Na página 8 do livro, vai dizer: onde e com que idade morreu Maria? É uma pergunta que se faça. Uma parte da informação você mesmo pode encontrar no Evangelho. Na cruz, Evangelho de São João, nosso Senhor Jesus Cristo entregou Maria Santíssima aos cuidados do evangelista, que a partir daí levou para sua casa, dizem as Sagradas Escrituras. Ora, nós encontramos Nossa Senhora presente depois, entre os apóstolos, na descida do Espírito Santo. E ao julgar, fazendo justamente uma conjectura de datas, com autores da época, inclusive, São Policarpo de Esmirna e outros tantos, também tomando em consideração videntes célebres como Beata Catarina Emmerich ou então Sor Maria de Ágreda, vamos encontrar também informações a esse respeito. Mas no livro, concretamente, fala de um grande polemista, apologista do século XIX, Auguste Nicolas, um francês nascido em Bordeaux. Ele era advogado, depois se tornou juiz e não é sacerdote, mas percebendo a dificuldade que os sacerdotes tinham em relação a certos temas da doutrina católica, resolveu se especializar na doutrina e é autor de vários livros de apologética. Ele trata sobre este assunto, mostrando justamente com fontes antigas, não somente históricas, mas os evangelhos apócrifos. Você também tem que considerar que o evangelho apócrifo, alguns deles, são tão sérios quanto os evangelhos canônicos. O que se passa é que eles, como não têm antiguidade e alguns critérios que a Igreja utilizou para reunir alguns dos livros sagrados e colocar no cano bíblico e dizer que esses são inspirados e esses não quer dizer que aqueles que não sejam na inspiração divina sejam livros desprezíveis no que diz respeito à respeitabilidade como fonte histórica. Daí também se tiram informações a respeito de certos fatos, como por exemplo o nome dos pais de Nossa Senhora, Joaquim e Santana, não estão nas Sagradas Escrituras, mas em evangelhos apócrifos, sérios, que a Igreja tomou como fontes legítimas de consulta, e tão sérios que a Igreja toma esta informação dos nomes de Santana e Joaquim como nomes prováveis dos pais de Nossa Senhora. E no que diz respeito ao tempo de vida de Nossa Senhora, diz aqui o renomado autor: nada se sabe com certeza acerca do lugar em que Maria morreu. Jerusalém e Éfeso disputam a honra de haver sido o cenário de sua morte, porque pode ter sido Éfeso para onde o apóstolo João, onde terminou os dias dele em Éfeso, como bispo de lá. Então, portanto, é possível que ela tenha morrido lá. Não existe, porém, provas concretas a esse respeito. Quanto à idade, a tradição nos diz, portanto, a tradição é também uma fonte de informação preciosa. Se você for nos Atos dos Apóstolos, vai encontrar São Paulo, na pena de São Lucas, dizer o seguinte, de que nosso Senhor Jesus Cristo afirmava que há mais alegria em dar do que em receber. Ora, se você for consultar os 4 evangelhos, não vai encontrar essa informação. Portanto, São Paulo escutou isto na tradição oral, do que outros contaram, mas que não ficou escrito. Então, a tradição oral é fundamental fonte de pesquisa. E continua o autor: a tradição nos diz que a Virgem Maria permaneceu longo tempo na terra depois da ascensão de seu divino Filho, cerca de 23 anos, reunindo na vida mais resignada
humilde, o tesouro de méritos cujo prêmio haveria de gozar. Chegado aos 72 anos, o anúncio de seu fim interrompeu o silêncio de sua existência. Portanto, teria morrido por volta de 72 anos de idade, com que a Virgem Santíssima entregou sua alma a Deus. Agora vem uma pergunta que alguns podem fazer. Morreu a Santíssima Virgem? Quando Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora, ele preferiu não entrar neste tema. Ele apenas declara que Nossa Senhora subiu aos céus em corpo e alma. Mas há um autor muito famoso, São Francisco de Sales, que vai nos deixar aqui uma página de verdadeira doçura, conjecturando de que teria morrido Maria Santíssima. Morrendo ou não, não se sabe. O que se sabe é que a morte dela foi tão suave que é chamada pelos antigos como dormição. Ela dormiu porque morreu suavemente. Ou se ela não morreu, dormiu como se morresse. Não, há uma discussão que os teólogos ainda estão divididos a esse respeito. O fato é que depois ela foi sepultada, ressuscitou e subiu aos céus. Isto é de fé. Subiu aos céus em corpo e alma como seu divino Filho. Mas de que morreu Nossa Senhora? Diz aqui São Francisco de Sales. A mãe da vida morreu, segundo São Francisco de Sales. A morta ressuscitou e subiu aos céus, para a glória de seu Filho e para fomentar entre nós uma profunda devoção. Convencidos de que morreu, contemplemos agora de que morreu. Que morte houve tão ousada que pudesse acometer a mãe da vida? Continua o autor. Nossa Senhora, Mãe de Deus, morreu da morte de seu Filho. A razão fundamental é porque ela não tinha senão uma mesma vida com ele. E por isso não podia ter mais do que uma semelhante morte. E seu Filho de que morreu? Já vos direi. O amor tem tanta força como a morte, exclama o livro dos Cânticos. Morreu de amor o Salvador destas almas. Nada pôde contra a morte dele. Tudo fez o amor. Forte como ela. E diz São Francisco de Sales, sendo assim que o Filho morreu de amor e que a mãe morreu da morte de seu Filho, não se duvidará que a mãe morreu de amor. Já disse, conclui ele, que foi ferida de amor no Calvário, que viu morrer seu Filho. Desde então o amor lhe deu tais assaltos, sentiu ela em si tais desmaios, que foi impossível impedir que sua ferida se tornasse mortal. Ela não conseguia viver mais sem um filho. É a explicação linda que ele nos dá. Finalmente, conclui ele nesse trecho do seu livro, após tantos voos espirituais, de tantos arrebatamentos, de tantos êxtases, aquele castelo santo de pureza e humildade, Maria Santíssima, rendeu-se ao último assalto do amor. Depois de haver resistido a tantos, o amor a venceu, diz São Francisco de Sales, e consigo levou sua benditíssima alma. Então, portanto, ela morreu de amor. Morreu de amor pelos homens, mas morreu do amor que Cristo teve pelos homens. Tendo Nosso Senhor morrido, ela não resistiu viver mais nesta terra, porque o amor dela, de tal modo, a incendiava, foi crescendo, 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 que não cabia mais em si de amor. Então não era mais possível que ela vivesse nesta terra. Aquilo que aconteceu com Santa Teresa de Ávila, cujo coração está preservado, que cresceu o coração, para indicar que cresceu o amor dela de tal modo que já não cabia dentro daquele músculo que é o símbolo do amor, que é o coração. Aquilo que se passou com Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, que dizia para o seu filho que ela não tinha mais nada que fazer nesta terra, porque sua missão se havia cumprido, com muito mais razão se passou com Maria Santíssima. Atingindo o pináculo de santidade, não cabia mais em si, e de saudade de seu filho, entregou sua alma a Deus. E no céu, com corpo e alma, ela assiste a todos os seus filhos que estão aqui na terra. A você que é catequista, aos seus catequizandos e a todos nós que assistimos esse programa Tesouro da Fé. E é a ela, Maria Santíssima, que no céu assunta está, em corpo e alma, que peço que interceda junto ao seu Filho para que abençoe todos e todas que nos assistem. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.